Saudações, queridos e queridas, está no ar o último Hinomaru do ano, fechando aí 2018, que foi muito bom, é a famosa raspa do tacho, por assim dizer, colocando pontos finais naquilo que ainda não abordamos e temos assuntos muito legais aí para discutir. Bom, como sempre, para iniciar esse programa, você está na companhia dele a falar, o Barbudinho Alegria na apresentação, comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? 2018 acabou, rapaz, que é isso? Pois é, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, meu querido amigo Elias. É o grande GG Toboco em 2018. Apesar que esse ano as nossas férias vai ser um pouco adiada, né? A gente sempre faz aquele meizinho sabático de janeiro de Zoes. Não vai rolar. Não vai rolar devido à Copa da Ásia. Então, digamos que é o fim dessa temporada, mas já vai emendar logo daqui 1-2 semanas no máximo aí já o retorno do Hinomaru, né? Então vai ser apenas o fechamento, como Elias falou, daqueles assuntos que a gente acabou não abordando, né, nos últimos programas que a gente fez. Infelizmente ou felizmente, vocês terão que nos aturar aí uma semaninha. Semana que vem a gente já tá de volta com o Hinomaru abordando a seleção japonesa. Bom, tivemos uma mudança esse ano devido justamente a essa Copa da Ásia, que foi a Copa do Imperador, né? Primeiro assunto aí do programa, que foi encurtada não digo, mas foi compactada para que ela acabasse em dezembro, no dia 5 de dezembro, que geralmente é o primeiro jogo do ano, né? Aquela virada do 31 para 1º de janeiro, tem aquela finalzinha super chique, né, Thiagão? Mas devido à preparação da seleção japonesa, isso acabou não rolando, e a final ocorreu no dia 5 de dezembro, com um campeão que se deu bem demais, um time que foi meia boca essa temporada ali na J-League, mas conseguiu sagrar-se campeão e de quebra pegou uma vaguinha na ACL, que é o nosso querido Urawa Reds, né? Urawa que teve uma campanha até consistente nessa Copa do Imperador, pegou ali adversários interessantes, no primeiro round acabou classificando direto, né? Porque tem aqueles times maiores e tal, os times maiores jogam a partir do segundo round. O Urawa que enfrentou a equipe do Yokohama Sports e venceu por 3-0. Depois, no terceiro round, venceu o Matsumoto Yamaga por 2-1. No quarto round, aí já começou a engrossar o caldo, né? Thiago derrotou o Verde por 1-0. Quartas de final, 2-0 no Sagan. Semifinal, derrotou o Kashima, né? Num jogo emocionante pra caramba. Foi um jogo pegado, aquele jogo difícil. Venceu por 1-0. E na final enfrentou o nosso querido Vegalta Sendai. O Vegalta Sendai que também teve ali uma corridinha complicada aí na Copa do Imperador. Pegou adversários interessantes, por assim dizer. Tô procurando o primeiro adversário do Vegalta e não tô achando aqui. É que é muito extenso, né? A Copa do Imperador começa lá na casa do chapéu com uma caralhada de times, né? Eu tinha marcado aqui o adversário no Sendai na segunda fase. Não tô achando essa merda, peraí que eu já acho, galera. São, digamos assim, erros de bastidores, né, Thiagão? Pois é, mas realmente a Copa do Imperador realmente é muito time, cara. E olha, eu já adianto uma coisa pra vocês, que eu acho que uma das coisas que eu mais queria falar sobre a Copa do Imperador foi praticamente um milagre, né, cara, o Sendai ter chegado nessa final, né? O ano do Sendai foi bem assim, bem ok, não foi nada demais em questão de J-League. Ele foi realmente um grande azarão, cara, durante toda essa temporada da Copa do Imperador para chegar onde chegou, claro, com seus próprios méritos, né, mas a gente vai ver que, de acordo ali com os adversários que o Sendai foi enfrentando, ele poderia ter caído muito antes, né, então o time foi realmente copeiro, né, nessa temporada para chegar nessa final. Ó, pra vocês terem uma ideia, na segunda fase o Sendai enfrentou os Aspa Kusatsu e meteu 4-0, até aí tudo bem. Na terceira fase, o nosso querido Vegalta venceu. Olha, já começou a sofrer, né? Sofrido contra o Omi, aquele 1-0 magrinho, jogou em casa, conseguiu classificação. Depois, na quarta fase, começou a mitagem, né? Vitória fora de casa, pra cima do Yokohama Marinos por 3-2, né? Um jogo muito pegado. Quartas de final, empatou
com o júbilo no tempo normal e vencendo os pênaltis por 4-3, né, Thiagão? Depois, na semifinal, Montedio e Yamagata. É uma vitória mais tranquila. Não digo tão tranquila, né? Porque venceu por 3-2. Mas na final ali, infelizmente, acabou sendo derrotado. Não deu pro Vegalta. E perdeu para o Urawa pelo placar de 1-0. Lembrando a vocês que o vencedor da Copa do Imperador tem vaga direta na CE, né? Lembrando que o primeiro e o segundo colocado na D-League tem vaga direta. O terceiro enfrenta a terceira fase, né? Chegando no playoffs. E o campeão da Copa do Imperador tem sua vaguinha direta, né? O Urawa que meio que para compensar o ano, né? Que não foi tão bom assim no campeonato. Pelo menos na Copa do Imperador aí conseguiu uma vaguinha, ganhou, né? Foi campeão e conseguiu essa vaguinha aí pra CL. Lembrando que o Urawa acabou cedendo o nosso querido Lita Danari para a equipe do Marinos, né? Tivemos uma baixa, lembrando que o Lulu já havia saído, agora o Lita saindo também, né? Tá renovando a equipe, principalmente no ataque. Tudo bem que o ataque titular não muda muito, né? Porque o Lulu e o Lee já eram reserva já há um bom tempo, né, Thiagão? E isso vai acabar não interferindo muito. Mas é um time forte, né? Ainda tem o Fabrício no ataque, o Nabu, nosso querido Koroki, Mutou, né? Também. A galera tá funcionando. Kashiwagi mostrando que tem ainda muita linha pra queimar, né? Então tem o Nishikawa, né? Também que acho que tá longe de pensar em apostadoria também, né? Então... E temos uma novidade também que é o Kenil Sugimoto, né? Ele saiu do Cereço e foi pro Urawa para essa temporada. Pois é. O time do Urawa, ele ainda falando, né? Antes de falar um pouquinho do que a gente pode esperar pô, no time do Urawa, a final não foi tão fácil até, né? O time do Sainai que fez as suas mitagens, teve lá as suas dores de cabeça, e na final, se a gente for ver no grosso do jogo, o Sendai foi até um pouco, digamos, superior, né? Teve mais posse de bola, 58 contra 42, chutou 9 vezes para gols contra apenas um do time do Urawa Reds, finalizou mais vezes corretamente. Então assim, o time do Sendai procurou mais o jogo, arriscou muito mais, mas, claro, a experiência, né, do time do time do Urawa Reds foi um pouco maior, né? Que quando abriu o placar com o Gadin aos 13 minutos no primeiro tempo, depois a equipe deu uma segurada no primeiro tempo, deu uma administrada na segunda etapa, e aí no final do jogo o Sendai deu uma pequena desesperada e acabou perdendo algumas chances que poderiam se transformar em chances reais de gols, mas de qualquer maneira valeu pela final e pela possibilidade que o Sendai está mostrando, até para talvez, né, aquilo que eu sempre defendo, né, de talvez conseguir um pouco mais de investimento para uma próxima temporada. Na questão do Urawa, o ano de 2019 vai ser talvez uma nova possibilidade de ser o divisor de águas, né? O time do Urawa que veio de alguns vices, né, indesejados nas últimas temporadas, 2018 passou muito longe, vai ter alguns nomes interessantes que vão vir, né, para a próxima temporada, e agora com a vaga na CL, acredito que isso vai intensificar, né, essa vida de bons jogadores, é o que eu espero, né, porque se o Urawa vir com essa mesma equipe, jogando com esse futebol meio burocrático que foi a primeira parte do campeonato japonês todo, realmente vai ser um ano difícil em questão do nosso campeonato asiático como um todo. Agora, se o Urawa Reds realmente tiver esse trabalho de melhorar a equipe, trocar os jogadores, pensar em um substituto pro Kuroko que já tem uma certa idade, Mutou, sabe, ter pelo menos peças à alturas, né, porque é uma coisa que eu acho que o Urawa não tinha muito nessa temporada, né, eles têm lá 11, 12 bons jogadores, e o restante, infelizmente, são bem abaixo dos principais. Então, se o Urawa tiver pelo menos um banco interessante, uma variação, quem sabe, né, a ACL não seja um sonho tão longe assim. Bom, Thiagão, indo da CL, vamos falar agora do Kashima Antlers, né, que foi o campeão da CL e foi nosso representante no Mundial de Clubes dessa temporada. Não deu. Infelizmente não deu, né, o hype foi grande, a expectativa era boa, mas também o Kashima jogou por jogar, né, não tinha obrigação nenhuma de fazer bonito, não tinha obrigação nenhuma de ir pra final, de ser campeão, nada. O hype foi mais do torcedor, né, nosso, do que basicamente da realidade, né? Por que o hype, né? O hype por causa que o representante europeu, né, como vocês sabem, o Real Madrid,
não tem mais Cristiano Ronaldo, né? Teve alguns jogadores que saíram, então realmente era uma equipe que veio, abre aspas, gigante, né? Enfraquecida comparado com o Real Madrid de 2017, né? Mas, né, o jogo da semifinal que a gente vai falar daqui a pouco mostrou que mesmo que o Real Madrid seja esse time e não seja mais esse time brilhante, ainda está, infelizmente, anos-luz, né, do futebol japonês. Eu vi gente falando muito merda assim, não, mas pô, como assim? Tem que ganhar, tem que ir pra final. Se o Al-Ain foi pra final, o Kashima tem que ir também. Não, nada a ver, galera. A obrigação do Kashima era ir pra semifinal, tudo bem. Era obrigação entre aspas, né? Coisa que aconteceu, porque venceu o primeiro jogo, venceu bem, por sinal, né? Meteu 3-2 de virada pra cima do Chivas Guadalajara. Que é sempre embaçado, né? O time mexicano é sempre embaçado. Time chato, né? Um time chato. Teve dificuldades no começo, né? Levou 1-0. Depois o Nagaki empatou. Gol bonito, ali do Nagaki, por sinal. Serginho virou de pênalti. O Abe fez um golaço ali no terceiro gol. Aí houve aquele pênalti ali no finalzinho, né, Thiagão? Que o goleiro coreano até chegou a defender, se eu não me engano. Mas acabou levando no finalzinho ali no rebote, né, Thiagão? Exatamente. Venceu o Guadalajara por 3-2, beleza, né? Depois houve aquele fatídico jogo contra a equipe do Real Madrid. Acabou sendo derrotado por 3-1, né? O Bale no começo do primeiro tempo fez 1-0. Depois a zaga do Kashima bateu cabeça. Levou 2 gols seguidos, né? Sim, aí foi realmente os 2 gols por pura besteira, né? Ridículo. Exato. Os 2 gols. O Shomadoi até conseguiu diminuir, né? Pra 3-1, para não sair tão grande no prejuízo. Talvez, galera, se não fossem por esses 2 erros aí bobos, que a zaga do Kashima acabou vacilando, poderia ter dado uma resistência, ou ido pra prorrogação, sei lá. Mas esse famoso C, né, não ganha jogo. Exatamente. Então... nesse jogo, 2 jogadores que acho que resolveram a partida em lances primordiais foram o Marcelo, né, o lateral esquerdo, e o Bale, né, os dois jogando pelo lado esquerdo do campo, né, acho que, se não me engano, 2 gols foram passes do Marcelo e tudo mais, e passes, assim, inacreditáveis, né, de perfeição, assim. Primeiro e o terceiro. E aí deixou o Bale na cara, e o Bale também é um cara que sabe fazer muito gol, e aí o time matou. O começo do jogo, pra mim, o Kashima jogou muito bem, né, começou a pressionar os 15 minutos. Quase fez gols. Exato, quase fez gols, pelo menos 15, 20 minutos, mas depois, né, manter esse ritmo, né, quase que de ficar forçando em cima do Real Madrid é muito difícil, né, e aí quando começou a aparecer os espaços, o Real Madrid foi lá e não perdoou. Parece até papo meio burocrático, né, mas realmente foi o que aconteceu, né, o Kashima ele não conseguiu manter a sua pressão do jogo, começou a aparecer os primeiros erros, né? O Real foi começando a gostar um pouco mais do jogo e foi aprendendo como o Kashima estava jogando, né? E aí, cara, quando o Real Madrid entende como funciona o sistema defensivo do Kashima, fudeu, né? Aí não tem o que fazer, porque na equipe tem jogadores que são teoricamente titulares em várias seleções do mundo todo, né? No Kroos, Modric, Lucas Vazquez, Bale, Benzema e tudo mais. Então, é realmente muito difícil, né? E também, né, a zaga do Real Madrid também não é uma baba também por Kashima fazer gols tão fácil. Teve uma chance ou outra, né? Mas tinha Courtois, Sérgio Ramos, Varane. Então, realmente, por mais que não é um time ainda, né, muito brilhante comparado com o ano passado, ainda, a gente querendo ou não, é um time que merece um certo respeito, né, por tudo aquilo que tá fazendo. Acho que uma coisa que ajudou a ter esse hype nosso, né, de pensar em sonhar com uma final é que o River Plate, que veio depois de toda aquela bagunça que foi a final da Libertadores e tudo mais lá pra jogar o Mundial, acabou perdendo do Al-Ain, né, e aí, poxa, se o Al-Ain chegou na final, talvez a gente pode sonhar com a final, né, mas eu acho que não tem mais como, não tem como ser desse jeito mais, né? Pelo menos não vai ser agora, e depois vão mudar o Mundial, acabou toda a história. Mas eu acho que se o time japonês jogasse direto contra os times sul-americanos, talvez a chance seria mais fácil ter uma final, né? Mas aí como tá pegando sempre os europeus, né? Aí infelizmente fica muito
difícil, infelizmente. O River tava conturbado, né? Teve todo aquele rolo lá na Libertadores. Se eu não chegou, ia, né? Chegou mal preparado, foi uma bagunça. Isso acabou contribuindo. E o Al-Ain tava cagado pra caralho nesse campeonato. Exatamente. Também. Lembrando que o Al-Ain passou uma vergonheira desgraçada na CL esse ano, né? Perdeu 6 jogos, ficou em último lugar na chave, teve uma péssima campanha. Se não for a pior campanha do Al-Ain, né, em questão de ACL, né? Se eu não me engano, acho que foi a pior campanha da história deles. Sem dúvida, né? Porque realmente é um time que, por mais que não é todo ano que chegou como franco campeão e tudo mais assim, é um time realmente que tem um investimento grande, né? Tem nome, né? Tem nome, né? Então, sabe, ter perdido todos os jogos da série é um negócio muito engraçado, né? Pô, e também merece o adendo, né? Que no primeiro jogo do All-In lá contra o time da Nova Zelândia lá, o Shotani, aquele Shotani, ex-seleção, ex-Hiroshima, fez gol e tudo mais, então o Al-Ain realmente veio realmente pra bagunçar todo o campeonato e assim fez, né? Vencendo o primeiro jogo, depois vencendo o Esperance, depois acabou jogando contra o River Plate, venceu e acabou indo para a final merecidamente, né? Mas aí infelizmente a final também não mudou nada, né? Também deu Real Madrid 4-1 fácil. E para piorar a situação do time do Kashima Antlers, né? A gente foi para disputar o terceiro lugar contra o River Plate e tomamos um vareio, né? Mas o Kashima, sinceramente, não entrou em campo. Foda-se, né? O terceiro lugar, né? Entrou no foda-se, não brigou pela medalha. Tava um time sem vontade, não tava se esforçando, né, Thiagão? O único que se esforçou, pra te falar bem a verdade, nessa partida foi o Sogarrata, que queria mostrar serviço, né? Já que perdeu aí a titularidade pro coreano. Ele foi esforçado no jogo, fez defesas importantes. Se não fosse pelo Sogarrata, acho que dava uns 8-0 pro River nesse jogo aí. Porque realmente a equipe Kashima tava nem aí. Tava nem aí, né? É complicado de falar, né? Mas fazer o que, né? Faz parte do show, né, cara? Um adendo negativo pra mim foi a falta de vontade do Leandro, né? Isso foi até observado pelo Thiago Bom Tempo, né? Quando ele entrou contra o time do Real Madrid, né? O cara nem corria em campo, né? Na verdade, não foi nem falta de vontade, né? Foi ruindade mesmo. Pois é, né? O time do Kashima, por mais que eu defendi muito o time do Kashima nessa temporada, seria interessante pensar em dar uma enxutada no elenco, né? Ver quem vai ficar, quem não vai para a próxima temporada, porque realmente com a chegada do Serginho e com o Léo Silva mostrando um bom serviço, acho que tá sobrando alguns nomes ali que poderiam, né, deixar o plantel principal, né? Mas isso é um assunto para o próximo ano. Os times japoneses ainda têm algumas chances, né, antes de ter a mudança no sistema do Mundial de Clubes, que aí, como a gente já conversou antes, quando mudar esse sistema de clubes, dificilmente o time sul-americano e um asiático vai conseguir ganhar um Mundial. Então, mas ainda com a série e tudo mais, a gente tem algumas chances nos próximos anos, mas, né, realmente o Mundial é um negócio ainda um pouco distante, né, pra gente pensar. A não sei que aconteça alguma loucura igual um Al-Ain chegando na final aí, surpreendendo, mas para falar a grande verdade, a gente ganhar de um europeu na final ainda é muito complicado. Muito complicado mesmo, né? E detalhe, você disse que era para ter mudanças na equipe do Kashima, já teve, né? Lembrando que o nosso querido Ogasawara anunciou aposentadoria. Olha aí. Até achei bacana que ele jogou contra o River, né? Teve uma despedida oficial. Bacana. Aí, e ele realmente aposentou esse ano, né? Aposentou mesmo, assim? Não vai jogar Parou. ainda? Não, parou. Ele que é uma das lendas não só do Kashima, como do futebol japonês no geral, né? Um cara de muita história, aí fez muito pela seleção. Fez parte do Dream Team da Copa 2006, né? E também participou do elenco da Copa de 2002, que foi muito legal. Fica aí as nossas saudades ao Mitsu Ogasawara e vamos ver como é que vai ser o Kashima do ano que vem, né? Ajeitar essa casinha aí pra ver como é que vai ser. Lembrando que o Kashima joga CL temporada que vem, né? Ficou em terceiro no campeonato, é isso? Tô doido. Eu acho que sim, né? Porque o que venceu, o Sapporo acabou peidando a farofa, então acho que acabou ficando em terceiro, sim. É isso aí, foi
Frontale, Hiroshima e Kashima, né? Não é isso? Ou eu tô doido? Eu vou até dar uma olhada na classificação aqui. E o Kashima, se ficou em terceiro, ele vai enfrentar então os playoffs, né? Então ainda não é 100% de certeza, é isso mesmo, né? Ficou Frontale, Hiroshima e Kashima em terceiro com 56 pontos. Então, né, o BT vai lutar para tentar entrar na parte de grupos, acho que tem capacidade para isso, né? E aí participar da próxima temporada. Sobre o Ogasawa, a gente vai fazer lendas sobre ele nos próximos meses, né? Já que é um jogador importante, né? Que infelizmente, né, faz parte do futebol, que tá, né, alguns jogadores que estão com uma certa idade parar. E até melhor ele parar do que, né, ficar mendigando aí em clubes da J2, que a gente sabe que é uma na sua grande maioria, uma grande loucura, né? Então até bom que ele tenha parado no auge. Elias, já que passamos a régua sobre o futebol japonês, falta o nosso último tópico, que é, né, como a gente falou no começo do programa, a CL, né? Temos convocação, a seleção já está devidamente organizada, os treinamentos já começaram previamente antes de final do ano, porque logo já começa o campeonato asiático de seleções. Sim, senhor, né? Só antes da gente comentar sobre isso aí, daquele time de 2006 tem pouquíssimos jogadores em atividade ainda. Tem Narazaki, Najoga, Mano, Endo, Nakamura, Maki Najoga, Minamoto e Ono, né? Tsuboi, Tamada, Nakazawa. Matsui joga ainda? Matsui joga ainda, não joga? Nem lembro. O Matsui não chegou a ser convocado para a Copa de 2006, né? Não, infelizmente não. Moniwa estava jogando no Sub-23 do Cereço, né? Essa temporada aí. Não sei se vai continuar, se vai aposentar ou vai continuar na Série C da vida, né? O Tanaquinha tá jogando ainda? Tá, não tá? Tá, mas o Tanaquinha também não foi. Não foi também em 2006? Não. Pior que não foi. O resto todo mundo parou já. Nossa geração de ouro aí tá no fim, né? Já está acabando realmente, né? O Doi também parou também, se não me engano, né? Parou. O goleiro Doi lá parou. O goleiro, então realmente a Miyamoto também já parou, o Alex parou, então realmente... o Bomber tá jogando ainda também, até hoje, né? Tá. Então, temos alguns aí, né? Mas realmente toda aquela geração já está realmente chegando ao fim. Boa. Bom, Thiagão, falando agora da nossa Copa da Ásia, o Japão estreia já no dia 9 de janeiro contra o Turcomenistão. Depois o segundo jogo contra o Oman e fechando a primeira fase contra a seleção do Uzbequistão, Mr. Thiago Icruz. Lembrando que já temos aí amistosos confirmados para 2019. Em março enfrentaremos a seleção do Canadá e da Jamaica. Em junho, Honduras. Em junho também a seleção da Croácia. E lá em novembro a seleção de Zâmbia, né? Olha só, já temos alguns confrontos. A seleção também, teoricamente, né? Eu tô falando teoricamente que eu sempre fico aquele pontinho atrás, que as coisas podem mudar. Mas teoricamente, no planejamento para 2019, a seleção japonesa já confirmou presença na Copa América, né? É isso, né? Na Copa América, que vai acontecer aqui no Brasa, né? Mas ainda temos que esperar até fevereiro do ano que vem para ver as sedes e onde os times vão jogar. Uma coisa interessante sobre a Copa da Ásia é que os horários do vai ser um pouco mais ok para todo mundo, né? O campeonato começa no dia 5 do 1, né? Com o jogo dos Emirados Árabes e Bahrein a partir das 14 horas. O primeiro jogo do Japão, que é contra o Turcomenistão, vai ser no dia 9 às 9 horas da manhã. Né? O segundo jogo, o Japão vai jogar às 11h30 da manhã e finaliza a primeira fase no dia 17, como o Elias falou, às 11h30 da manhã. Então, teoricamente, os jogos vão variar entre 9, 11h30 e 2 horas da tarde. E depois da segunda fase vai ter alguns joguinhos em meio-dia e 3 horas da tarde, mas basicamente vai ser esse o ciclo dos horários de jogos, ou seja, né, para quem não trabalha, para quem vai estar de férias de escola, dá para todo mundo assistir, principalmente o segundo jogo em diante. Sport TV vai transmitir.
Ah, vai? Amém. Acho que Sim, não espero. Eu acho que sim, né? Porque transmite toda vez, né? Então esse ano, pelo menos assim, os jogos principais, né? Não sei se vai fazer todos, né? Pelo menos os principais, acredito que sim. Aí, acho que a gente é meio chovendo molhado, né? Acho que nós já falamos um pouco que a gente espera dessa primeira fase da Copa da Ásia, né? Espero que o Japão passe sossegado demais, porque realmente é uma chave ridícula de fácil no nosso ponto de vista, né? Então, espero que a gente não tenha que vir aqui no começo de 2019 chorando as pitangas que o Japão passou vergonha, mas eu acredito que não. Elias, o nosso querido Hajime Moriyasu foi conservador na sua convocação, né? Não teve nada assim muito demais na sua convocação final, né? Foi basicamente um geralzão dos amistosos, né? Não mudou, não teve nenhuma grande novidade assim na seleção. Ficou a grande novidade mesmo foi o Muto, que entrou no lugar do Asano, né? Por lesão. Mas tirando isso, foi aquela seleção de sempre, né? Os goleiros Higashiguchi, Gondo, Daniel Schmidt. São esses os goleiros que foram convocados desde o começo, né? Pelo treinador. Tivemos Nagatomo, Yoshida, Hiroki Sakai, Makino, Genta Miura, Muroya, Sasaki e Tomiyasu. Desses aí a novidade é o Nagatomo, né? Que vinha sendo pouco convocado. Provavelmente ele vai ser o capitão aí, na seleção japonesa, não sei. Ou vai ficar dividido entre ele e o Aoyama, né? Porque provavelmente já vai se aposentar também. Né? É pra aposentar com estilo, né? Na Copa da Ásia. No meio campo, Haraguchi, o Shiba, Wataru Endo, Aoyama, Minamino, Junya Ito, Nakajima, Doan e o nosso querido Morita, que vem fazendo sucesso ultimamente aí na J-League. E no ataque, o Osako, Muto e o Kitagawa, né? Bom, o que dá pra dizer desse time aí? Provavelmente o goleiro titular será o Higashiguchi, lateral esquerdo Nagatomo, Yoshida e Makino provavelmente no meio de zaga, Hiroki Sakai para lateral direita, né, Tiagão? Amém. Nesse meio campo provavelmente será o Shiba, o Aoyama, o Minamino e o Nakajima, acredito que seja. E o ataque provavelmente será entre o Doan e o Osako, né? Acredito que o Muto entrará mais no segundo tempo, né? Já que ele tem usado mais o Osako e o Doan, né? Acho que não vai ser nada muito diferente disso. Talvez tenha uma variação de se os dois meus jogos forem muito fáceis, aí ele entra com um time meio bezão assim pra testar a galera, né? Talvez bote o Haraguchi no lugar do Nakajima. Põe o Kitagawa ali pra jogar um pouco, põe o Muroya pra pegar um pouco de casca, o Wataru Endo talvez pra ser um... Não sei, o Wataru Endo ele joga, ele é meio que ele é o Coringa dessa seleção, ele joga como lateral, joga como volante, joga de tudo, né? Tudo ali. É o Kono moderno, exatamente, né? É o novo Kono, né? Mas eu tô achando que o Wataru Endo ele vai jogar como volante no lugar do Aoyama, que eu não sei se o Aoyama aguenta. Vamos ver como é que tá, porque se a gente pensar no Aoyama do Hiroshima, não é nada animador pensar em jogar, né? Então é a cota aí, né? Os de Hiroshima. Agora, a única coisa que realmente todo mundo prestou muita atenção é que, porque caralhas, né, Takuma Asano foi convocado para a Copa da Ásia, né, mas aí por lesão, então, graças a Deus, né? Graças a Deus, acabou não vindo, né, o The Jaguar, que eu tanto gosto, realmente não merecia estar nessa lista final, né, então, e até me estranhei o Kitagawa no lugar do Sugimoto, achei que talvez poderia ter vindo o Sugimoto, mas realmente ele arriscou no Kitagawa, mas basicamente a seleção que está aí é basicamente aquilo que o Moriyasu tinha vindo convocando. Ou seja, a gente não pode reclamar de coerência, né? Porque é o que eles querem. Não apareceu um Kagawa do nada aí, né? Uma galera meio JFA que colocou, né? Foi basicamente a seleção do Moriyasu, ele tá pegando a bola para si. E espero que essa seleção, até se a gente for pensar, né? Com uma pecinha ou outra que a gente gostaria de ter um outro jogador de seleção que foi da época da Copa do Mundo, mas teoricamente é a seleção da Copa da Ásia, e acredito que é uma seleção que é para vencer o campeonato, né? Ou pelo menos lutar para chegar na final, né? Até com uma certa facilidade no começo do campeonato. Então basicamente a gente espera que seja isso mesmo, meu querido amigo Elias Fowlers. Beleza, bom, Tiagão, vamos fazer duas previsões. A primeira previsão dos grupos, quem você acha que passa.
E depois a previsão do chaveamento, né? Que o Japão tem 3 possibilidades de chaveamento. Pode terminar em primeiro e passar, pode terminar em segundo e passar, pode terminar em terceiro e acabar passando naquela chave dos melhores terceiros colocados, né? Meu Deus. Então são 3 caminhos diferentes que o Japão pode tomar nessa Copa da Ásia. Falando aqui do grupo A, primeiro temos Emirados Árabes, Tailândia, Índia e Bahrein. Acredito que o Emirados Árabes termine em primeiro, numa boa. Eu chuto Tailândia em segundo lugar e Bahrein em terceiro, que a Tailândia está numa crescente e acredito que possa surpreender nessa Copa da Ásia. Pelo menos é o meu chute, não sei se vai no mesmo barco que o meu aí. Cara, quando eu comecei a ver as chaves, eu já colocaria também a Tailândia como segundo, Emirados, um dos principais que podem estar lutando, também em primeiro lugar. Talvez o Bahrein, que na última Copa da Ásia, o Bahrein foi bem paia, assim, né? Então eu acredito que nesse ano o Bahrein vai tentar ir um pouco mais forte. E, sinceramente, eu não tenho conhecimento de como está a seleção do Bahrein. Mas eu também vou de Emirados e Tailândia, mas se o Bahrein passar também, não vai ser também nada fora do normal. O que vai ser maluco é a Índia passando de fase, né? Mas a Índia vai ser o saco, né? Pra variar, saco de pancada. Sim, né? A Índia, infelizmente, ainda muito aquém, né? De poder fazer alguma coisa. Bom, grupo B, temos o grupo que vai bombar nessa Copa, Exatamente. né? O grupo... É um grupo embaçado, hein? Jesus Cristo, cara. Um grupo do Katyusha, Tomahawk, Austrália, Síria, Palestina e Jordânia. Bom, a Austrália passa em primeiro, a Síria passa em segundo, porque também vem em crescente. Inclusive a Síria quase tirou a Austrália da Copa, né? Uma pena que isso não aconteceu. Boto muita fé nessa seleção da Síria aí pra fazer bonito. E em terceiro acaba passando a Jordânia, né? A Palestina, devido aos problemas. Os problemas de sempre, né, Thiago? Não muda, né? Que não são muda. mais externos do que de futebol em si, né? Infelizmente. Acredito que o Palestina não consegue nem o terceiro lugar. Pois é, a pena que esses países, o futebol ele acaba sendo até um plano de fundo político, né? Infelizmente, né? Mas eu acho que vai ser Síria e Austrália, cara. Eu não vejo mais a Austrália tão bem assim, né? Meio capenga, assim, uma seleção que... não duvido que a Síria termine em primeiro no grupo. Porque a Austrália em fase de né? grupo... A Austrália sempre dá umas peidadas na farofa em fase de grupo, começa a crescer na segunda fase, né? Se é um time que gosta de se acomodar na primeira fase, é o time da Austrália, né? Pra eles perder a primeira colocação, whatever, né? Então, mas eu ainda acho que é Síria e Austrália, e também acho que é Jordânia em terceiro. A Palestina pode até jogar um pouco mais forte contra a própria Jordânia do que contra a própria Síria, mas realmente ainda é um futebol muito abaixo dos outros concorrentes. Uma pena. Bom, continuando aqui agora no grupo C, grupo fácil para duas seleções, né? Coreia do Sul, China, Quirguistão e Filipinas. China e Coreia sobram aí nesse grupo. A Coreia do Sul passa em primeiro, China em segundo. E Filipinas e Quirguistão, vamos ver quem será o menos pior desse grupo aí. Cara, eu vou até falar uma coisa engraçada esse ano. Que, pô, achando um negócio de streaming, procurando tudo mais assim, eu caí em alguns momentos assim numa partida ou outra do futebol da Filipinas, assim, sabe? E cara, parece um society muito doido, assim, o futebol da Filipinas. É um society muito doido, assim, o campeonato da Filipinas. Tipo, parece juntar nós, assim, num campinho, sabe? É muito engraçado, cara, porque não tem ninguém no estádio, né? Era um negócio muito fechado, assim. E realmente os uniformes pareciam assim de galera que é logo do Society. Então, tipo, é muito engraçado que você vê que, por mais que exista uma padronização do futebol, né? Em alguns lugares realmente ainda é um teor muito amador, né? Então acho que esse teor amador que dá um pouco a graça do futebol nas Filipinas. Mas, pelo que eu vi nos jogos da stream, realmente, né, ainda tá realmente muito engatinhando, né, as que estão por lá. Mas o que eu acho legal, né, diferente, né, do Quirguistão é que eu acho que a Filipinas, eles se doam mais, né? Eles não têm muita habilidade, mas se doam mais. Eu acho que o futebol do Quirguistão às vezes tenta ser um pouco pomposo onde não tem, sabe? Quer ser bom onde não existe. Então aqui acho que a Filipinas pode ficar em terceiro, mas realmente é uma chave que não vai ter problema nenhum, a não ser que a Coreia seja uma grande cagona e acabar empatando com o Quirguistão, sabe? Isso é uma loucura assim. Mas eu acho que realmente a Coreia do Sul e China não tem muito o que fazer. Bom, grupo D também baba para duas seleções. Temos Irã, Iraque, Vietnã e Iêmen. O Irã passa fácil em primeiro lugar. Iraque passa em segundo. Vietnã e Iêmen
seleções que não assustam ninguém, né? Exatamente. O Iêmen que já chegou a dar uma pequena brisada, né, nas últimas Copas da Ásia ali em engrossar em cima de uma seleção, mas infelizmente é a seleção do quase ainda, né? Ainda essa primeira fase você percebe assim, né? As coisas muito fáceis, as seleções estão num nível realmente mas muito abaixo dos degraus, né? Muito abaixo. Bom, e agora o grupo da morte aí da Esse Copa eu quero da Ásia, ver. né? Esse aí vai pegar fogo, rapaz. Arábia Saudita, Catar, Líbano e Coreia do Norte. É aquele grupo que não dá pra ousar arriscar em quem vai passar. Ainda mais a Arábia Saudita, que anda tão maluca Exatamente. ultimamente, né? Antigamente você podia dizer, não, a Arábia passa fácil e tal, né? Mas até pode passar. Acredito que passe em primeiro ou em segundo. Mas entre Catar, Líbano e Coreia do Norte, difícil escolher essa segunda seleção aí, hein? Eu vou mudar. Eu vou de Coreia do Norte em primeiro e Catar em segundo. É? Você acha que a Arábia pipoca? Depois que eu vi na Copa da Rússia, eu meio que perdi minhas esperanças na Arábia Saudita. Eu acho que a Arábia Saudita pode dar uma desanimada aí no meio do caminho. Eu vou com os Bremon. Já que eu vou com meus Bremon. O Líbano e a Arábia Saudita. Caraca, se passar Líbano pra segunda fase da Copa da Ásia, seria um negócio doido demais, né? Assim, a Arábia Saudita, se você for colocar no futebol, a Arábia Saudita e a Coreia do Norte, a Arábia Saudita é um patamar muito maior do que os outros três. E a Coreia do Norte já teria futebol para estar lutando facilmente para a segunda fase. Mas também é uma seleção também que é muito ladeira, sabe? Sobe e desce muito, né? E aí que o Qatar que tem essa possibilidade de ser de acabar pegando essa segunda vaga, né? Mas na lógica, realmente, é para passar Arábia Saudita e Coreia do Norte. Mas, é claro, passar Líbano, né, passar o próprio Qatar seria realmente diferente e interessante, né? Principalmente o Líbano, que acho que não tem um histórico muito positivo, né, em Copas da Ásia, né? E o Qatar, né, que basicamente é uma equipe que também já faz alguns anos que todo mundo fala o Qatar, a pressão do Qatar, mas infelizmente nunca sai muito disso, né? Bom, e no grupo F temos o nosso Japãozinho, Uzbequistão, Omã e Turcomenistão. Se a seleção de Omã fosse aquela seleção de 4 anos atrás, eu acho que talvez batesse de frente com o Uzbequistão. Mas o Japão e o Uzbequistão passam aí tranquilos. Só se o Oman resolver jogar bola, que não tem jogado há muito tempo, né, Tiagão? Pois é. E o Turcomenistão, coitado, difícil, né? O Turcomenistão, assim, tá no nível de Palestina, assim, né? Tá onde o Kirguistão, um negócio bem abaixo. Cara, se o Uzbequistão não tem bons jogadores, pelo menos o sistema defensivo da equipe sempre foi muito ok, né? Eu ainda me lembro daquele 1-0 sofrido lá em 2009 pro Japão se classificar pra Copa 2010, né? Então, o Uzbequistão já mostrava, né, há tantos anos atrás, que é uma equipe que sabe jogar muito bem na defesa. Espero que em 9, 10 anos não tenham perdido, né, essa qualidade. Se vier com uma defesa sólida, tem tudo para jogar assim a próxima fase da Copa, passando em segundo junto com o Japão, né? Agora, realmente, o Oman, né, se fosse a questão de 4 anos atrás, ou se tiver algum brilho, pode chegar a dar uma brilhadinha aí, mas infelizmente também eu não ponho muito minha mão no fogo, não. Bom, agora cruzamentos, Tiagão. Caso o Japão termine em terceiro lugar no grupo, Jesus, ele enfrenta... Não, só uma possibilidade, né? Ele enfrenta o campeão do grupo D. Certo. Que o grupo D seria o Irã. Já ia pegar o Irã logo de cara, caraca, né? não. Imagina. Jesus, não. Se terminar em primeiro no grupo F, enfrenta o segundo do grupo E, que seria, por exemplo, o Líbano, tá? Só pra dizer assim. Mais tranquilo. Se terminar em segundo, enfrentaria o segundo do grupo B, Nossa que é senhora. o grupo da Austrália e Síria. Outra Certo. pedreira, né? Então Ok. é melhor terminar em primeiro mesmo. Se terminar em primeiro, pega ali uma chave um pouquinho mais de boa, pelo menos já nas oitavas, né? A gente só tem que fugir dos Emirados Árabes Unidos. O máximo que der, né? Porque realmente eles vêm como favoritos porque jogam em casa, né? Mas realmente... Cara, eu até acho que se for pegar o time do grupo B,
que se for, por exemplo, pegar uma Austrália, né, que pelo menos elimina um time forte logo de cara. Mas o essencial é realmente o Japão passar em primeiro no seu grupo F ali e tudo mais, e pegando os adversários mais fracos, né, do que acabar dependendo realmente de jogar um futebol bonito e de resultado, né, logo numa segunda fase. Até porque os 3 primeiros jogos do Japão, se for a baba que a gente está pensando, não vai ser parâmetro, né, de treino, né, para esses jogadores, né. Então, realmente acho que o Japão tem que passar em primeiro realmente para ir aos poucos e crescendo no campeonato, né. Porque se tiver logo uma metade final ter que vencer uma equipe muito forte, aí eu já não sei até que ponto, né, a seleção pode ou não acabar, né, dando para trás aí, né. Aí vai depender muito do Moriaço, do capitão, né, do jogo de cintura dentro do campo, né. Pelo que eu tô vendo aqui, existe possibilidade de pegar a Austrália nas quartas de final, se ficar em primeiro, e pegar a Coreia ou os Emirados Árabes na semifinal, né? Que é bem... É que quando eu chegar nas quartas ou na semifinal, já não vai ter muito pra onde correr, né? Uhum. Mas se pelo menos a gente conseguir evitar um confronto muito difícil nas oitavas, eu acho que já tá de bom tamanho. Aí as quartas pra frente é realmente isso aqui que vença o melhor, literalmente, né? Mas existe uma grande possibilidade também, Tiagão, de a final, por exemplo, ser Japão e Coreia. Caraca, se os dois terminarem em primeiro lugar nos grupos e irem vencendo, a final é Japão e Coreia. Se realmente for uma final, vai ser realmente uma final inacreditável, né? Talvez até melhor do que foi aquela de 2011 contra a seleção da Austrália, né? Mas para isso a seleção da Coreia tem que jogar bem, coisa que não vem fazendo, né? E o Japão tem que é um dos favoritos, junto com os Emirados é o favorito, né? A melhor seleção, tem a melhor qualificação, foi muito bem na Copa e tudo mais. A única que foi bem na Copa. A única que foi bem na Tirando o Irã, que foi bem, mas acabou pegando uma chave difícil. Né? Exatamente. Então, assim, teoricamente, as equipes que vão lá se matar na semifinal e vai sobrar uma vaga para um finalista. Teoricamente, essa é a lógica, né? Mas realmente, eu só espero, porque acontece, que essa seleção do Moriaço, ela carece, assim, de ter craques fora da média, né? Uma seleção muito no coletivo, né? Claro, tem o Nakajima, tem o Doan, que é novo, né? Tem o Minamino que ressurgiu das cinzas, ninguém mais que estava nele, né? Tem o Kitagawa, tem nomes muito legais da seleção japonesa. Mas é uma seleção que de nome ressoa muito menos do que, por exemplo, era a seleção da Copa do Mundo, né? Então, é uma seleção que vai ter que mostrar serviço, né? Até porque o Moriaço está bancando alguns nomes ali, colocando a cara a tapa. Então, por ser o primeiro grande desafio do Moriaço, né? Então realmente está se criando uma boa expectativa, né? Mas ainda saber aquela seleção que, por mais que a galera esteja ouvindo, pode concordar, mas no fundo todo mundo aqui queria um Inui, queria talvez um outro, queria um Kagawa, queria um Okazaki, sim. Então, sabe? Pra encerrar o ciclo da galera. Exatamente. Também, né? Então, por mais que não sejam jogadores que na sua grande maioria não mostraram muitas coisas na Copa do Mundo, uns por lesão, outros porque eram reservas, mas ainda dá aquela sensação de, poxa, talvez eles dariam um gás na Copa da Ásia, né? Mas, né, aí a gente tem que aceitar o que o Moriaço acha que é melhor, né? E também, aquilo que eu falei, a gente pode reclamar de tudo dessa seleção se perder, menos de coerência. É verdade. Olha, sendo bem sincero, que nem você disse, eu teria levado o Kagawa, eu teria levado também o Inui, né? O Inui, com certeza. Com certeza. Eu teria levado o Misao, se bem que ele machucou, né? Uhum. Ele acabou sendo cortado por lesão. Eu teria levado o Sami também. Que é um cara que na Copa mostrou... Sinceramente, o Sami, ele não sei como ele não tem sido convocado. É um cara que tá mostrando uma certa consistência, né? Não tá jogando nos melhores times do mundo, mas tá mostrando que tá alguma coisa. Então, assim, tem uns espacinhos ali, mesmo que for pra ser reserva desses caras, levava sabe? o Okazaki também pra encerrar a carreira da seleção japonesa ali na entendeu? Copa, Porque já que, pô, você tava pensando em levar o Asano, entendeu? Leva o Okazaki, pô. Então, saber uns negócios que a gente fica meio pensando. Se vencer, beleza, não tem nem o que falar, né?
Mas realmente, se não vencer, né? Por exemplo, o de goleiro tava muito beleza. Pô, o único que tá faltando goleiro aí foi o Nakamura, né? Não dá pra pedir Eiji Kawajima, né? Mas o Nakamura poderia estar na seleção, mas devido a toda aquela epopeia negativa do Rei Sol, que só o Jun Aito conseguiu sobreviver, né? Aí o Daniel Schmidt conseguiu pegando um pedacinho, né? Apareceu aí o Sho Sasaki ali, né? Porque realmente tá carecendo de uma posição na seleção, mas é isso, né? A gente até queria alguns jogadores da Copa do Mundo, mas, né, infelizmente, essa seleção da Copa da Ásia tão espetacular como foi aquela de 2004, dificilmente a gente vai ter, né, com jogadores, né, de patamar internacional, né, jogando a Copa da Ásia, né, e dando o título do Japão assim como como é que eu posso falar? O Japão, ele é favorito, mas ele não é um favorito disparado, né? Porque a seleção vai ter que mostrar serviço, porque não é uma seleção de nome, né? É uma seleção coletiva, né? Então a gente só espera que esse coletivo funcione. Vamos ver, né? Ó, e pra quem não viu, eu e o Thiagão, nós refizemos essa partida da final da Copa de 2004, a Copa da Ásia. Tem aí no canal, só vocês procurarem ali o jogo. Inclusive foi nossa primeira transmissão de vídeo aí, falando de joguinhos. Jogos inesquecíveis. Muito bom, muito bom. E temos aí muito mais pro ano de 2019. Bom, Thiagão, uma última informação aqui. Se o Nagatomo jogar as 7 partidas, ele será o terceiro jogador da seleção a mais vestir a Hinomaru, né? Com 117 jogos. Atualmente ele tem 110. Se ele jogar os 7, né, até a final, terá 117. E para encerrar o programa, previsões, Thiagão. Olha, Japão em primeiro, campeão. A Coreia fica com vice e o Emirados fica em terceiro. Caraca, você já vai chutar assim, desse jeito já? Olha, você, Maria Bacazuto, eu vou com você, cara. Mas eu tô com um certo receio dos Emirados Árabes. Mas, aquilo que a gente já chegou a abordar muito tempo atrás. É uma equipe que o Japão tem que vencer, tem que jogar contra e espantar aquele fantasma da última Copa 2015. Mas que eu tenho um certo cagaço, tenho. E que tem cu, tem medo. Né? Mas eu acho que realmente o Japão ele tem tudo pra vencer. Assim, ainda mais se for a Coreia do Sul, que se tem um time que pipoca, é o time da Coreia do Sul, né? Então... e nós já vimos aí no Mundial que o fator casa serviu para os Emirados Árabes, né? Que o Al-Ain chegou até a final. Então, tem mais um favor para ficar mais cagado ainda, né? Mas, como a seleção dos Emirados não tem o Romarinho, então ficou mais de boa. E não tem o Berg, né? Não tem o Berg, não tem o Shotani, então a gente fica um pouco mais beleza. Vamos esperar para ver qual é desses caras aí. Bem, de qualquer maneira, Elias, agradeço você que esteve comigo durante esses 21 programas de 2018. Essa temporada de 21 episódios que teve. A temporada começou lá no Hinomaru 134 com o Alex Santos, né, no começo do ano. E finalizamos agora no Hinomaru 168, né? Então deu pra gente falar sobre muita coisa, né? Aconteceu de tudo um pouco nessa temporada de Copa do Mundo e ACL e tudo mais. E desejo pra você um feliz ano novo, tudo de bom, espero que você tenha um Natal muito ótimo. E daqui a pouco, logo mais, voltamos. E aí depois da Copa da Ásia, a gente pensa em férias, meu querido amigo. Muito obrigado a você e muito obrigado também aos nossos queridos ouvintes que participaram, que nos ouviram, que deram dicas, que puxaram a nossa orelha, que tiveram com a gente tudo esse ano de 2018. Thiagão, muito obrigado também. Agradeço você por ter me aguentado. Agradeço nossos queridos ouvintes por terem me aguentado também, porque não é fácil aguentar esse tagarela, esse lazarento, né, de opiniões fortes e polêmicas. Olha só, o craque Neto de Barba. É brincadeira, hein? Não, foi um mioto esse aí. Olha, eu tenho uma coisa pra dizer. Que é o mioto que vai ficar muito nervoso caso o Japão não vencer. E também toda a galera também que participou também dos Hinomaru, a galera que também compareceu lá no nosso encontro do futebol nippon. Também foi um ano muito, mas muito produtivo pra gente aqui do Hinomaru e a gente do futebol japonês no Brasil. É isso aí, Thiagão, é isso aí, galera. Voltamos no ano que vem bem rapidinho já com a Copa da Ásia, é isso. Muito obrigado, feliz ano novo. Continuem com a gente durante esses todos os anos que temos pela frente. É isso aí, galera, valeu. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Feliz ano novo. Valeu, tchau. Sayonara.